Tudo bem? Estão me ouvindo, então? Agora? Agora sim, tá, ok. O microfone não estava mutado, é que tem um botãozinho aqui do microfone, tem que ligar e às vezes eu esqueço dele. Tá? Vamos lá, então. Bom dia, João Vitor. Estava querendo saber se estava tudo funcionando bem. Bom dia, Bárbara. Vamos lá, então. Deixa eu ver como é que anda aqui minha internet, se eu não tenho que mudar aqui. Porque... Não, tá tranquilo aqui embaixo. Tá. Tudo dentro do padrão. Então tá bom. Vamos lá. Eu já deixei o slide aqui para vocês, né? Os slides ali. Pessoal, eu postei no grupo de vocês ali do Face, tá? Esses slides que eu botei, já os próximos de respiração, tá? Eles são em PDF ali para vocês já, para vocês terem esse material, já está lá, tá? Até para estudar melhor. Este foi o slide que eu parei com vocês. De circulação eu não tenho muito mais slides, mas alguns comentários a fazer. Que eu estava falando para vocês de pressão, do que significava esse número, né? Que levava a coluna de mercúrio em 120 milímetros, ou 12 centímetros, 80 milímetros, 8 centímetros, na contração e extensão, que a mínima aqui não pode ser muito alta, que a pressão tem a ver com a idade e que elas não podem igualar. Se igualar é porque o teu coração bateu. E foi aí que eu parei falando com vocês, tá, pessoal? Isso aqui é um gráfico que volta e meia aparece para vocês entenderem, é que assim, ó, as grandes artérias e arteríolas é uma pressão sistólica da contração, então é muito maior. A quantidade de milímetros por Hg aqui é muito maior. Conforme vai passando para as arteríolas e capilares, essa pressão vai reduzindo, sendo menor em vênulas e veias. Então, esse é o comportamento gráfico da pressão em relação aos nossos vasos sanguíneos, tá? E eu estou colocando isso porque nem adora gráficos, né? Então, isso é uma coisa bem particular, né? Bem comum de aparecer em prova, tá? Aqui, pessoal, outro gráfico da pressão sanguínea, tá? E velocidade do sangue ao longo do sistema, tá? E velocidade do sangue pontilhado, pressão sanguínea. Pressão sanguínea é aquele gráfico que baixa ali. A velocidade, ela é maior, cai nos capilares e volta a subir depois, tá? Em centímetros. Essa velocidade vai aumentando aos poucos, certo? Aqui, pessoal, é um mecanismo sobre a ação da musculatura e das válvulas das veias, tá? Então, quando o músculo contrai aqui, ele projeta o sangue para lá, a válvula abrindo. Quando o músculo relaxa, né, ali, vai fazer justamente o quê? Com que aquela válvula feche, tá? Então, na realidade, o que acontece? Toda vez que o músculo ficar em repouso, ele fecha as válvulas, não deixando dar o refluxo. Mas quando ele está contraído, ele faz, na realidade, o bombeamento do sangue. E por isso que a gente tanto recomenda, em função da circulação, para as pessoas caminharem, tá? Elas caminharem para gerar esse fluxo aqui sanguíneo, tá? Então, ela faz com que o sangue seja bombeado e vai empurrando, levando de volta o sangue ao coração, tá?
Disso aqui, pessoal, tem um outro fator importante que eles podem colocar em prova, como tem resolução de problemas, tá? Dentre as resoluções de problemas, existe uma coisa. É muito frequente as situações de trombose em aviões. E por que a trombose em avião ela é comum? Porque tu fica o tempo todo sentado. Então a tua musculatura fica relaxada. E se a musculatura relaxada, o sangue fica preso aqui. Ele está preso entre as válvulas. Então, com esse sangue parado aqui, dependendo da tua idade e do teu fator de coagulação, isso pode provocar o processo de coagulação do sangue, gerando um trombo, uma trombose. E aí o líquido vai começar a acumular ali, vai começar a extravasar, os teus tecidos vão começar a inchar em função desse excesso de líquido que está ali. Que uma das coisas que dá na trombose é um edema, né? O sangue fica preso ali, começa a inchar, porque o líquido vai extravasando e vai doendo aquela área do teu corpo. O mais frequente, obviamente, na parte inferior da perna, porque como tu está sentado, fica ali para baixo as pernas. Por isso que a gente manda em viagens muito longas de avião, vai daqui para Miami, para Nova York, para Portugal, né, França. Essas viagens que vocês fazem todo ano, né, ali, tá? O que acontece? São muitas horas parado, sentado, naquele local pequeno, sem ter muito espaço para movimentar. Eu até tenho espaço, eu consigo movimentar legal, né? Mas aí, já pega aí, o Gianluca, o João já não tem tanto espaço. Aí, então o que vai acontecer? Tu tem que ter uma movimentação. Então, o certo seria tu levantar, dar uma caminhada no corredor, mexer um pouco, fazer essa musculatura mexer para evitar os processos de trombose em função aqui, tá? Uma coisa que vocês têm que saber também, que eu acho que já não tem aqui só a comparação de todos os outros, existe uma pressão para saída de líquido, tá? Então, o que acontece? Quando o sangue é bombeado pelas artérias, a pressão gerada pelo sangue é maior do que a pressão osmótica. Então, nas artérias, arteríolas, o sangue mais sai líquido do vaso sanguíneo do que reabsorvido. Então, em função da pressão, tu vai extravasar muito mais líquido das artérias para o teu corpo do que absorver. Já nas veias, o que acaba acontecendo? O contrário. Como tu perdeu muito líquido, quando o sangue chega na veia, a pressão osmótica é muito maior do que a pressão gerada no vaso. Então, tu acaba aumentando a quantidade de líquido, o que vai fazer com que aumente a velocidade, né? Porque está aumentando o líquido, né? E aí aumenta aquela velocidade do sangue sendo extrapolado ali, tá? Que era aquele gráfico que a gente tinha antes, em função da pressão ali. Então, artérias, a pressão sanguínea é maior do que a osmótica, então perde mais água, arteríola também, capilar mais ou menos iguala, e nas vênulas e veias começa a aumentar a pressão osmótica, então a absorção de líquido começa a ficar maior e a velocidade começa a aumentar. Ok com isso, pessoal? Tranquilo? Bom, qualquer coisa, abra um microfone aí, eu estou com o som bem alto aqui, vou ouvir vocês, ou chat, tá? E aqui, pessoal, é uma questão comparada, tá? Comparada. Onde nós temos assim, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por que aves e mamíferos? Porque são os dois que têm um coração com 4 cavidades. E eu já vou fazer uma comparação, falando uma série de coisas aqui, ó. O coração dos peixes tem um átrio e um ventrículo só, tá? O sangue, portanto, passa uma única vez pelo coração. Somente entra pelo átrio e sai pelo ventrículo.
Por isso que a circulação dos peixes é chamada de simples, porque o sangue passa uma única vez. Essa circulação dos peixes também é chamada para vocês de completa. Por que completa? Porque não ocorre uma mistura de sangue arterial com sangue venoso no coração. Dentro do coração não ocorre essa mistura. No coração dos peixes passará somente sangue venoso. Passará somente sangue venoso. Tá? Então, ela é simples, completa e coração aqui. Tá? Tranquilo? Sem problemas? Ótimo. Tá? O que nós temos aqui nos anfíbios? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui que eu acabei de receber. Tá. Nos anfíbios, nós temos aqui 2 átrios e um único ventrículo. Então, aqui já é uma circulação dupla, porque o sangue tem 2 entradas no coração, a do átrio direito e a do átrio esquerdo. Tá? Então, são 2 entradas. Outra coisa, um ventrículo só. Então, o sangue arterial e o sangue venoso se misturam aqui. Tem um sistema aqui dentro, pessoal, de como se fossem lojinhas, esponjinhas, como se fosse mais ondulado, né? A parede, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou deixar aberto já sempre facilitava a vida. Estou abrindo aqui o whiteboard, mas ali é como se tivesse sempre, tá? Uma ondulação aqui para fazer uma separação maior entre o sangue arterial e o venoso. Mas quando esse ventrículo bombeia, ele bombeia para uma mesma saída, sangue arterial e sangue venoso. Então, na realidade, vai um pouco de oxigênio para os pulmões, que não deveria ir. E vai um pouco de gás carbônico para os capilares, né, para o sistema do corpo, que também não deveria ir. Tá? E como vai, a gente chama de um sangue que mistura. Então, uma circulação incompleta. Tá? Incompleta. Ainda está abrindo aqui o coração. Deu. Aqui seria assim, ó, o ventrículo dos anfíbios, fazendo um desenho, mas não estou compartilhando com vocês aqui agora, tá? Ele faria isso aqui, ó, dentro dele, tá? Então, tu teria muito mais sangue venoso aqui assim, ó, e sangue arterial mais aqui. Então, diminuiria a transmissão, mas não impediria a mistura. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, nós temos essa situação aí, nesse processo aqui, tá? Dos anfíbios. Os répteis, já existe um septo aqui que diminui esse processo de mistura, mas ele não é completamente dividido, tá? Com exceção dos crocodilianos, que tem uma divisão, só que os crocodilos têm 2 artérias aortas, não sei se vocês lembram. Lá vou eu de novo. Nos crocodilos, o coração seria dividido em 4, o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que acontece? Do ventrículo esquerdo saiu uma artéria aorta aqui, tá?
do ventrículo direito sai outra artéria aorta aqui. Tá? E a artéria pulmonar sai do ventrículo direito. O que que acontece? Duas coisas. Primeiro, a pressão na artéria aorta esquerda, quando ele está fora d'água, é menor que a pressão da artéria aorta direita quando ele está, a artéria pulmonar, quando ele está fora d'água. Então essa pressão aqui, ó, na artéria aorta esquerda, é maior do que a pressão aqui quando ele está fora d'água. Então a tendência é o sangue sair por aqui. Então quando ele está fora d'água, ele consegue separar direitinho o sangue arterial do sangue venoso. Entretanto, quando ele está mergulhando, a pressão na artéria pulmonar é muito grande. Então o sangue vai sair por aqui. E aqui, ó, tem um buraquinho que nós chamamos de foramen de Paniza, tá? Esse foramen de Paniza, tá? Que tá aqui, ele é um buraquinho que comunica a artéria aorta. Tem um desenho melhor, ficaria aqui, torceu todo o meu desenho aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Tá. Ele não quer ir, tá? Mas se for a de Paniza, é isso aqui. Pronto, vou fazer assim, tá? É o buraquinho que comunica os dois e que vai fazer com que tenha, tá, como é que eu posso dizer para vocês? A mistura entre o sangue arterial com o sangue venoso. Isso em crocodilianos. No restante dos répteis é assim. Existe um septo, a mistura ocorre um pouco menor ali e vai para cá. E aves e mamíferos, a separação é completa, é dupla. Como separa o sangue completamente, completa a circulação. Então, a separação do arterial com o venoso é que determina se é completo ou incompleto. Então, separa completamente, circulação completa. Se a separação não é completa, é incompleta. Então, anfíbio e réptil é incompleta, peixes, aves e mamíferos é completa. Dupla porque o sangue passa 2 vezes no coração. Certo, pessoal? Aqui a gente termina os nossos slides. Eu só tenho um comentário para fazer, porque vocês têm um livro aí, que é a circulação linfática. O que a circulação linfática faz no nosso corpo? Tá, pessoal? O que a circulação linfática faria no nosso corpo? Tá? Ela recolhe, ela retoma grande parte do líquido intersticial para o sangue. Então, ela recupera os líquidos que estão no corpo, que saíram, que foram extravasados, de novo para o teu sistema sanguíneo. Ela participa do teu sistema imunológico. Por que ela participa do teu sistema imunológico? Porque, afinal de contas, é ela que está ligada aos teus gânglios linfáticos, que são responsáveis pela produção dos linfócitos B e T, né, no teu corpo. Então, ela participa de toda a circulação dos teus anticorpos no corpo, tá? E ela absorve os lipídios do sistema digestivo. Então, os lipídios que estão no sistema digestivo, que são absorvidos, vão direto para essa circulação linfática, tá? Esses gânglios, que são chamados de gânglios linfáticos, nodos ou linfonodos, quando tu tem uma infecção, eles incham porque eles vão tentar aumentar a produção dos anticorpos e das células geradoras de anticorpos. Então, eles ficam inchados, formando o que as pessoas chamam popularmente de ínguas. Vão formar as ínguas. Tá? Essa é a ideia.
Tranquilo? Fechou? Maravilha, tá? Então, pessoal, antes de eu passar diretamente para a respiração, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, eu poder corrigir com vocês, tá? Como vocês têm exercícios, múltiplos exercícios aqui, né? Vocês têm 2 grupos, praticando o aprendizado e depois, né, tu tem um segundo grupo desenvolvendo habilidades. Eu vou fazer vocês fazerem o praticando o aprendizado, do 1 ao 12. São 12 exercícios. E vou pedir, apesar de já ter falado nisso, então, do 1 ao 12 do praticando, né, o aprendizado e do desenvolvendo habilidades, o 1, o 2, 3 e 4. Tá? Então, na realidade, são 16 exercícios para vocês. Veio uma perguntinha aqui. A gente tem fisiologia no livro 4 ou acaba no 3? Já te digo certinho aí, cara. Acho que tem no 4 alguma coisa assim. Tá? Eu já te digo, Caxambu. Mas façam esses exercícios por enquanto, do 1 ao 12 do praticando e 1, 2, 3 e 4 do desenvolvendo. Tá? Ah, deve estar no 4 então, cara. O restante deve estar no 4. Só vai até a excreção, o restante está no 4. Eu vou abrir o livro 4 aqui para ver o que tem no 4 e já te digo, te respondo. Enquanto isso, vocês vão fazendo exercício aí para eu poder corrigir com vocês. Tá? Então façam esses que eu vou ficar procurando aqui, os testezinhos. Enquanto isso, para vocês não ficarem se incomodando com isso. Ah, já está ali. Eu vou mutar aqui meu microfone rapidinho para vocês não... Aí, acho que já pode corrigir. Sim. Então, vamos lá. Vamos começar a corrigir aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, que fica melhor de ler. Vamos compartilhar aqui o meu livro com vocês, que já vão vendo as respostas direto, mas eu vou lendo todas elas. Questão 1. Pressão parcial do oxigênio. O sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de mamífero. Em condições normais, espera-se que a pressão parcial do oxigênio seja maior no átrio esquerdo do que na veia cava. Porque no átrio esquerdo está pegando o quê? O sangue que veio dos pulmões, onde pegou a maior quantidade de oxigênio. Então, a letra B, Brasil, tá? Na veia pulmonar é onde a pressão parcial do oxigênio é menor. O ventrículo direito também é pequena a pressão parcial, tá? Aliás, ventrículo direito e veia pulmonar vem do pulmão. Então, a pressão parcial do oxigênio tem que ser muito maior do que a do ventrículo direito.
A pressão parcial do oxigênio no átrio esquerdo tem que ser muito maior do que no ventrículo direito, que é o sangue que veio do pulmão. Tá? A pressão parcial do oxigênio na artéria pulmonar tem que ser menor do que na veia pulmonar, porque é a veia que volta do pulmão. Tá? E na artéria pulmonar tem que ser, em relação à veia cava, tá? Igual ou pouca coisa menor. Tá? 2. A circulação sanguínea dos peixes é completa e simples. Completa porque o sangue arterial e venoso não se mistura, e simples que o fluxo passa uma vez só para o coração. Conforme essas características morfológicas anatômicas, pode-se dizer que o coração dos peixes ósseos tem um ventrículo e um átrio. Isso é basicamente uma decoreba, né, do que acontece. Uma questão do UBS aqui agora. O sangue arterial circula de maneira independente do sangue venoso. Assinale alternativo que contém exemplos de animais com esse tipo de coração. Se é independente do arterial do venoso, tem que ser o quê? Mamíferos, aves, tá? E o único que pode fazer essa diferenciação dentro dos répteis seria o jacaré, tá? Seria o jacaré. Porque ele tem aquelas 4 cavidades e a mistura ocorre pelos arcos aórticos quando está debaixo d'água. Né? Então, assim, ó, a letra A estaria errada pela presença de jararacas e rãs, salmões, sabe? E tá tudo errado, na realidade, né? A letra C está errada pela presença dos sapos e tainhas. Tá? A letra D, a salamandra e bagres e cobras aqui. E a letra E, tubarões, lagartixas, né? Estariam fora. Questão 4. Os trilhões de células que constituem o corpo humano, eu com um pouco menos, né? Claro. Tá? Trilhões de células precisam de água de variados tipos de nutrientes, além de suprimento ininterrupto de gases e oxigênio. Os nutrientes absorvidos das células intestinais e gás oxigênio absorvido nos pulmões são distribuídos às células do corpo pelo sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos pela qual circula o sangue impulsionado pelo coração. Sobre esse assunto, a alternativa correta é: a artéria pulmonar conduz sangue rico em oxigênio. Não, a artéria pulmonar é rico em gás carbônico. As veias pulmonares conduzem o sangue arterial rico em oxigênio dos pulmões ao coração. Sim, é a resposta. A absorção e distribuição dos nutrientes são facilitadas pela digestão completa do amido no estômago. Tá? E é só amido, que é o... nada a ver, né? Os capilares da circulação e o amido não é dissolvido no estômago. Tudo ali. Primeiro, a absorção e distribuição dos nutrientes são facilitadas pela digestão completa do amido no estômago. Está tudo errado. Primeiro, quem absorve é o intestino. O amido não é dissolvido no estômago. Então, né? Está tudo errado aqui. Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos, de onde recebem gás oxigênio. Para a circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos, não, distribuem o oxigênio aos tecidos, onde recebem o gás carbônico. A absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades intestinais, localizadas na superfície interna do intestino delgado, não grosso. Tá? Então, essa questão aqui, na realidade, pessoal, como a pergunta, a resposta é sobre o sistema circulatório, ela fecha com o capítulo, mas ela é uma questão que ela coloca mais de um tipo de sistema, fala do sistema digestório aqui também, né? Embora não seja a resposta.
E isso é uma coisa que às vezes vocês vão ver que algumas questões elas são classificadas de acordo sobre o que é a resposta, né? Então, embora envolva mais de um tipo de assunto. Né? 5. O líquido extracelular é transportado por todo o corpo em duas etapas. Na primeira, no meio movimento do sangue pelos vasos sanguíneos, e na segunda, pelo movimento do líquido entre capilares sanguíneos e as células. À medida que o sangue atravessa os capilares, produz também um intercâmbio contínuo de líquido extracelular entre a porção do plasma de sangue e o líquido intersticial que ocupa os espaços entre as células. Os capilares são permeáveis à maioria das moléculas presentes no plasma sanguíneo, podendo tais moléculas se difundir em ambos os sentidos, entre o sangue e os espaços tissulares, com exceção de proteínas. Desse modo, o líquido extracelular de qualquer zona do corpo, tanto do plasma quanto dos espaços intersticiais, se encontra em processo de mesclagem contínua, mantendo assim uma homogeneidade quase completa em todo o corpo. O fluxo de líquidos corpóreos é determinado pelas pressões capilar, sistólica e diastólica, osmótica e sistólica, tá? Por que a resposta é osmótica e sistólica? Porque, na realidade, quando o coração contrai, ele gera uma pressão, e essa pressão vai fazer com que o líquido saia dos vasos sanguíneos. Mas para o líquido retornar, não existe, a diastólica não vai conseguir fazer uma sucção do que está fora. O que vai criar o processo de sucção é a pressão osmótica entre os diferentes tipos. Então, fica entre pressão osmótica e sistólica. Tudo bem? Se vocês lembram a explicação que eu dei para vocês no final da aula, que assim, ó, a pressão faz com que saia mais nas artérias, artérias e arteriolas, o sangue devido à pressão sanguínea e a reabsorção na veia pela pressão osmótica. Então, o que envolve justamente aquela parte final da aula que nós falamos ali. 6. Quando abrirem meu coração, vão achar sinalização de mão e contramão. No texto, Biologia do verso de Milor Fernandes, podem ser usados para ilustrar de maneira poética as características de um sistema circulatório, em que sangue arterial e venoso seguem fluxos distintos sem se misturarem. Nessas condições, o protagonista desse vaso poderia ser um mamífero e uma ave, tá? Onde tu vai ter a separação perfeita. Réptil não serve, a menos que seja um crocodiliano, tá? Se for um crocodiliano, poderia até colocar isso, mas mesmo assim há controvérsias em função da respiração dentro da água, né? Da circulação dentro da água. A música Bate Coração refere-se aos batimentos cardíacos. Mas por que o coração bate? Aí a música bate coração, bate coração, dentro do velho peito, tum, 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 bate coração. Né? Assinale a alternativa que explica corretamente o evento relacionado ao batimento cardíaco. A atividade parasimpática reduz os batimentos cardíacos, contribuindo para o repouso do coração. Sim, tá? Atividade simpática por ação da noradrenalina diante de situações de defesa ou ataque diminui a frequência cardíaca. Não, ela aumenta a frequência cardíaca. A contração do coração, diástole, não, é sístole. Apesar da contração voluntária, os batimentos cardíacos, não é voluntária, é involuntária. O nervo vago cardiomediador libera adrenalina como mediador químico e os nervos cardíacos cardioaceleradores liberam a acetilcolina, tá? Tá invertido. Tá? Então, só para ter uma noção do que não são as outras.
A figura abaixo representa um corte longitudinal do coração de um sapo. Comparando-se um sapo com o coração humano, pode-se afirmar que não há diferenças significativas entre os quatro. Claro que tem. Aqui mistura o sangue, os outros não misturam o sangue. Enquanto o sapo chega, sangue do sapo, coisa difícil. Enquanto o sapo, o sangue chega pelos átrios cardíacos, no coração humano chega pelos ventrículos. Não, chega também pelos átrios. Ao contrário do que ocorre no sapo, no coração humano, o sangue sempre chega pelo átrio direito. Não, o sangue chega pelo átrio direito, pelo que vem do corpo, e pelo átrio esquerdo, quando vem pelo pulmão. Ao contrário do que ocorre no sapo, nas câmaras do coração humano, por onde passa sangue arterial, não passa sangue venoso. Essa é a diferença. Não há mistura de sangue. Tá? Desculpa, deixa eu ler aí. Nos dois casos, o sangue venoso chega ao coração por dois vasos. Um que se abre no átrio direito e o outro no átrio esquerdo. Não, o sangue venoso chega no lado direito, já chega por dois, na veia cava superior e inferior, né? Por duas ramificações. Né? E no átrio esquerdo vem a veia pulmonar, que é sangue arterial. Não. O coração humano apresenta uma série de peculiaridades para a circulação sanguínea de forma eficiente. Assinale a opção afirmativa correta. A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo é necessária para aumentar a pressão do sangue venoso. Não, é do sangue arterial. O sangue oxigenado nos pulmões entra no coração pela veia pulmonar e o sangue rico em gás carbônico entra nos pulmões pela artéria pulmonar. Perfeito, essa é a resposta, tá? Vamos ver as outras que tem de errado. As válvulas do coração têm por função permitir o refluxo, não, é para impedir o refluxo. As paredes internas do coração permitem certa taxa de difusão dos gases que faz com que esse órgão seja oxigenado durante a passagem de sangue por ele. Não. Quem oxigena ele são as artérias coronárias, né? As artérias coronárias que vão trazer o oxigênio para o próprio coração. A separação das cavidades do coração impede maior controle do volume sanguíneo. Não impede o maior controle do volume sanguíneo, impede a mistura dele. Tá? Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sugerem o uso de estatinas, substâncias utilizadas no combate do colesterol, que podem retardar o envelhecimento das artérias. As artérias dos pacientes que sofrem doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, colesterol alto, têm hábitos desaconselhados, como tabagismo, ou com nenhuma atividade física, envelhece com uma progressão mais acelerada que no resto do corpo. As células arteriais mais envelhecidas não funcionam tão bem como as mais jovens, por isso são menos capazes de combater ruptura e depósitos de gorduras chamados de placas arterioscleróticas, o que pode bloquear as artérias e causar ataques cardíacos e derrames. De acordo com um estudo, ao aumentar os níveis de proteína MBS1, as estatinas aceleram a recuperação do DNA das células, aumentando o tempo de vida nas artérias, prevenindo o envelhecimento prematuro. Em nível estrutural, os vasos sanguíneos aos quais o texto se refere diferenciam-se das veias por quê? Vamos ver lá. Letra A, nas artérias que circula mais... As artérias, o sangue circula mais lentamente por estar em baixa pressão, a artéria tem alta pressão, é mais rápido. As artérias possuem paredes mais espessas, ricas em fibras elásticas, sim, para aguentar a pressão, bombeia o sangue, né? Eu vou bombear o sangue, se é duro, bombeou demais, eu com essas coisas vai romper, né? Então, tem que ter, né, esse sistema elástico.
Em geral, as artérias são bem mais visíveis na superfície que as veias. Não, as veias são mais visíveis que as artérias. Nas artérias, o fluxo do sangue é impulsionado pela contração da musculatura. Não, são as veias, que é o sangue de retorno. As artérias só transportam sangue arterial rico em oxigênio. Não, tem artéria pulmonar que tem gás carbônico. 11. No filme Viagem Insólita, vocês viram esse filme, pessoal? Ele é bem legal, tá? É uma versão do antigo filme chamado Viagem Fantástica. Os caras entram numa nave espacial e vão circulando por dentro do corpo da pessoa, né? E a Viagem Insólita é uma, digamos assim, incrementaram um pouco de comédia em cima do outro, que era só para ser uma ficção científica, né? Um grupo de pesquisadores desenvolveu uma nave submergível que, juntamente com seu comandante, é miniaturizada. Em vez de ser injetada em um coelho, como era previsto, é acidentalmente injetada na corrente sanguínea do protagonista da história. Assim como chega nos vasos sanguíneos, o computador de bordo traça o trajeto da nave, da veia ilíaca à veia cava inferior, a aorta chegando ao primeiro destino, a área de junção do nervo óptico ao globo ocular. Supondo que a nave acompanhe o fluxo da corrente sanguínea entre veia cava inferior e aorta, a nave deve ter percorrido o seguinte trajeto. Veia cava inferior entra no átrio direito, ventrículo direito, vai até o pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, até chegar à artéria aorta. Então, uma questão apenas do sistema circulatório, de como ele ocorre basicamente. Tá? Saber onde tu passa. A 12 última dessas, praticando as habilidades, né, o aprendizado, considere o gráfico a seguir relativo à concentração do CO2 no sangue, sabendo-se inicialmente que o sangue sofreu hematose. Então, ó, o que é a hematose mesmo? A troca do oxigênio pelo gás carbônico, né, nos gases nos pulmões. Então, o gráfico 1, 2 e 3 estão representados nas concentrações de CO2, respectivamente 1, veia pulmonar, porque pega o sangue oxigenado, o gás carbônico vai para o pulmão. 2 e 3 está aumentando a taxa de gás carbônico percentual, tá? Então, pessoal, as carótidas e veia cava é que vão ter esse aumento do percentual, né? As carótidas que estão indo, né? E a veia cava, que é a que vai trazer o sangue de volta com o gás carbônico, tá? A 1 estaria errada a artéria pulmonar, porque a artéria pulmonar tem que estar rica em gás carbônico. A 2, a artéria femoral tinha que estar com grande teor de oxigênio, a artéria aorta também, de oxigênio, baixo teor, então, de gás carbônico. Veia cava superior, teria que estar com alto teor de gás carbônico, para ser 1, já que é respectivamente, né? Tá? Veia cava superior, de novo, artéria aorta, ok. Artéria pulmonar e veia cava inferior. A artéria pulmonar é a que tem que estar com maior teor de gás carbônico, né? Junto com a veia cava. Ela não poderia estar subindo, porque é depois na sequência, né? Questão 1 é aquela que a gente falou, né, pessoal? Que eu mostrei nos slides, que é o experimento de Harvey, tá? Que é para demonstrar as válvulas venosas, né? Quem prestou atenção na hora ali que eu falei, ó, isso representa as válvulas venosas, já ficou bem claro para vocês, tá? Tranquilo? A maior parte das pessoas que erram essa questão é porque colocam pressão arterial, tá? Mas é das válvulas.
Questão 2, tá? O gráfico seguinte representa ali. Então, ó, pressão cai, sobe, vai descendo, ventrículo direito, e vai. Considerando as informações fornecidas, os outros conhecimentos sobre fisiologia circulatória humana, o ventrículo esquerdo do coração está representado pela pressão medida em... Pessoal, quem gera maior pressão é o ventrículo. Fala, bum! E aí cai, né? Porque ele tem que ser enchido de novo, né? Pelo átrio, né? Então, o ventrículo esquerdo, a maior pressão é o 1, né? Que ele vai dar aquele bombeamento, e vai dar. Aí já veio uma perguntinha aqui, pelo jeito. Quem gera a pressão do 2? Pois é, ó, o ventrículo esquerdo aqui, ó, ele gera a pressão aqui. Esse 2 aqui, tá? Tu vai ter a pressão gerada pelo átrio esquerdo, né, que vai aumentar essa pressão, tá? E pelo ventrículo direito. Desculpa, o ventrículo direito é aqui embaixo, mas do átrio... Pelo átrio esquerdo, que é o que vai gerar, tá? Somente o átrio esquerdo, que depois vai caindo o intervalo de pressão, passando pelos vasos sanguíneos, e aí eu tenho uma pressão um pouquinho maior no ventrículo direito, tá? Aqui seria o átrio esquerdo, a representação, tá? Aí a queda em função dos vasos sanguíneos depois da pressão. Ok, Otávio? Para ser bem preciso aqui, o 2 é... Não. Não é que o sangue vá para o ventrículo, para o átrio. Nós estamos fazendo uma pressão do coração aqui, ó. Tá? Então, o ventrículo esquerdo gera essa pressão, tá? Mas tu tem uma pressão 2 aqui, 80, que é da dilatação do teu coração, que é quando o sangue entra nos átrios. A pressão ela chega grande ali. Ela cai nos vasos sanguíneos e aí o ventrículo direito gera uma pressão muito baixa. Tá? Mas lembra que a tua pressão sanguínea ela tem da contração e da distensão, né? Da contração da sístole e da diástole. Tá? Então tu tem a contração da entrada aqui, ó. Inclusive a medida aqui que eles estão querendo botar, ó, é a medida do padrão, 12/8, né? Tá? Esse é o detalhe. Beleza? Então tá bom. A figura ilustra o coração artificial mecânico, cujos números indicam os orifícios das entradas. Entrada de sangue rico em O2, O2, não. Ao ser implantado em um ser humano, os números 1 e 2 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as veias cava, rico em CO2, e 2, pulmonar. Tá? Porque 3 e 4 são saídas. Então, 3 seria artéria pulmonar, 4, artéria aorta, são as saídas do sangue. Então, aqui é veia pulmonar e artéria pulmonar. Ou, veia pulmonar e veia cava. Tá? São as veias que chegam e as artérias que saem. Tá? E a questão 4, que era a última que eu pedi para vocês fazerem, procedimentos médicos em caso de obstrução dos vasos sanguíneos gerada na placa de gordura, colocação de um tubo metálico expansível denominado stent. Está aqui, ó. Tá? Evitando o infarto do miocárdio. Então, eu tenho a placa na artéria coronária, que está bloqueada, eu coloco o stent que vai abrir o fluxo sanguíneo.
Tal procedimento é realizado quando as artérias coronárias têm como objetivo desbloquear o fluxo sanguíneo, responsável pela condução do gás oxigênio e nutrientes para o tecido muscular cardíaco, tá? A artéria coronária que banha o teu coração com sangue para os tecidos do coração utilizarem. Então, eles vão precisar de nutrientes e de oxigênio. Dos pulmões em direção ao átrio esquerdo do coração, não é a coronária, é a veia pulmonar. Do ventrículo esquerdo em direção à artéria aorta, não tem vaso sanguíneo aqui. Do ventrículo esquerdo sai diretamente pela aorta, no máximo que tenha uma válvula ali. Tá? Nutrientes para todos os tecidos corpóreos. Aí seria na artéria aorta, né? Não na coronária. Tá? Dos pulmões em direção ao ventrículo esquerdo do coração. Aí seria na veia pulmonar, né? Então, não poderia ser. Tranquilo, pessoal? Estão vendo que a maior parte das questões, assim, elas envolvem o sentido da circulação e quem carrega sangue arterial e quem carrega sangue venoso. As questões mais complexas são as que envolvem a pressão, tá? Sempre as questões que envolvem mais a pressão. Então, aqui vem da sístole e aqui da diástole no coração. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Sem problemas? Tem alguma questão que vocês fizeram, que vocês queiram comentar alguma coisa? Tu pode explicar a 5 de novo? Claro, com certeza. Sempre posso. Vamos lá na 5. O líquido extracelular é transportado no corpo por 2 etapas. Tá, eu vou fazer um esquema aqui com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou catar o esqueminha aqui para ficar melhor para entender. Tá aqui. Só um pouquinho que meu computador tá meio lentones aqui. Vou explicar melhor assim. Pego do próprio livro de vocês e coloco aqui. É lento.
um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho que eu estou pegando aqui. Se eu consigo pegar aqui para ficar melhor. Tá, foi. Desculpa a demorinha aí, mas agora vai. Ó, aqui o mecanismo pode ter, ó, força que promove a saída do sangue é a pressão e o potencial osmótico. Então, a extremidade arterial, a pressão hidrostática é 40 milímetros de Hg e a osmótica é menos 25. Então, a força de saída é 15. Aumenta muito mais a saída de líquido do que a entrada. E a extremidade venosa, a pressão hidrostática é 20, mas a pressão osmótica é menos 30. Então, tem uma força de entrada de líquido. Então, o que faz entrar e sair líquido de dentro dos vasos sanguíneos é essa relação da pressão hidrostática em relação à pressão osmótica. Então, sempre que a pressão hidrostática for maior que a osmótica, a tendência é o líquido sair do vaso sanguíneo, que é o que acontece nas extremidades arteriais, artéria, arteríola e parte dos capilares. E aí, na extremidade venosa, o que eu vou ter? A pressão hidrostática já diminuiu, porque perdeu líquido. Né? Perdeu líquido. Então, a pressão osmótica fica maior do que a hidrostática. Então, a tendência é puxar líquido para dentro, que vai aumentar a velocidade para o sangue poder chegar até o teu coração. Deu para entender agora? Tranquilo? Valeu! Então, pessoal, fechou a nossa aulinha. Vocês já têm no grupo lá os slides da próxima aula. Então, amanhã, quando a gente for dar aula, eu já vou entrar em processo de respiração com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram, me avisem que aí eu já, antes de começar a respiração, começo sobre essa matéria. Tá? Tranquilo? O ideal seria que, claro, fizesse uns testezinhos aí. Para ver se tem mais dúvidas. Certo? Então, tchau, pessoal. Até amanhã. Né? Tchau para todos aí. Nicole, Bárbara, João, tá? Iago, Tainá, Gianluca, Cascu, Otávio. Todos.